Mateus 26, 31 ao 35. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo e disse: ainda que todos escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eu gosto muito dessa passagem porque, ao mesmo tempo que mostra a divindade de Deus, mostra a humanidade dos seus discípulos. Jesus está mostrando aqui, está revelando que a noite seria a noite da sua entrega. E aí os discípulos, por não se conhecerem, dizem que não vão negar. Só que Jesus é tão bom que ele fala: gente, vocês vão me negar, está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas eu vou ao encontro de vocês na Galileia. E Pedro ainda insistiu bastante, falando: não, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. E Jesus disse: Pedro, hoje mesmo 3 vezes me negarás. E Jesus não estava querendo diminuir Pedro ou contradizer, mas estava querendo mostrar a Pedro a humanidade dele, a entender que errar é humano e que às vezes a gente precisa se conhecer, porque às vezes a gente afirma com toda certeza uma coisa e não acontece, e a gente não consegue cumprir. Porque a gente é humano, a gente não é Deus para prometer, a gente não pode prometer que vai fazer alguém feliz pro resto da vida. A gente nem sabe o dia da manhã, a gente nem sabe o que vai acontecer no próximo segundo. E Jesus estava querendo colocar os discípulos no seu lugar e mostrar que ele era Deus. Não para se exaltar, mas para mostrar que ele tem o cuidado sobre nós. Após Jesus ter sido entregue e Pedro ter negado as 3 vezes, Pedro vai para um canto chorar amargamente. E antes de Pedro ir para esse canto, Jesus olha para ele com um olhar de: eu conheço você. Eu fico conjecturando assim na minha mente, eu imagino Jesus olhando para ele: Pedro, eu te conheço, eu sabia muito bem onde tu ia errar, eu conheço o teu futuro todo, eu conheço o teu ontem, o teu hoje e o teu amanhã. Tanto é que quando Jesus chama Pedro, ele fala o nome do pai de Pedro até: Simão, eu sei de quem tu és filho, eu sei quem tu é agora, eu sei quem tu vai ser lá na frente. Depois que Jesus ressuscita, ele vai e avisa os discípulos que em breve eu terei com eles, e avisa Pedro que eu quero falar com ele. E provavelmente Pedro deve ter ficado amargurado muitos dias, não só no dia da entrega, porque ele se sentiu mal por não conseguir cumprir o que ele tinha prometido. Isso acontece com a gente diariamente, frequentemente. E quando Jesus encontra Pedro, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, mestre, eu te amo. Pedro, tu me amas? Pedro mais uma vez responde: sim, mestre, eu te amo. E a 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro, já entristecido, fala: sim, mestre, tu sabes. E nessas 3 perguntas, eu creio que Jesus estava curando a Pedro e mostrando que antes de Pedro saber que iria negá-lo, Jesus já sabia. Antes de Pedro se autoconhecer, Jesus já o conhecia. E isso acontece com a gente. Muitas vezes a gente está caminhando e a gente acaba errando, acaba tropeçando em coisas que a gente achou que nunca erraria. Só que Jesus já sabia. E tem uma palavra que me emociona muito, que Jesus fala: não fostes vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Então Jesus te escolheu, Jesus me escolheu sabendo onde a gente erraria. Então não pare. Se você parou por achar que erra bastante, saiba que Jesus, antes de te escolher, ele já sabia quem tu eras. Jesus sabe quem você foi ontem, quem você é agora e quem você vai ser lá na frente. Muitas vezes você não consegue enxergar isso, mas Jesus enxerga. E ele não te chamou em vão. Se ele te chamou é porque ele tem um plano para a sua vida.